Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco, né? Nessa segunda-feira, na casa de Milanês, com muita alegria no coração, para mais um estudo, mais um aprendizado. Sejam todos bem-vindos, viu? Não se preocupem com as cadeiras vazias, que elas estão cheias, viu, pessoal? Para todo mundo aí, viu? Não se preocupa não. Bom, pessoal, hoje nosso tema é Educação Espírita Infanto Juvenil. É isso, quem? Ah, que bom. Queria perguntar, os pais aqui trouxeram as crianças para a evangelização? Trouxeram? Ah, bacana. Importante, né, pessoal? Nós temos aí segunda-feira, que é o dia de palestras, quarta-feiras, né, as evangelizadoras estão lá embaixo, né, para fazer o trabalho da evangelização com as crianças. Domingo também, né, tem também esse trabalho na casa. Importante trazer, e vocês vão ver isso hoje, né, com a palestra, com a explanação da Kênia, vocês vão ver realmente a importância, né, desse trabalho, desde lá do início, né, bem pequenininho, vai dar uma sementinha, vai crescer e vai colaborar para o progresso do espírito, né, da sociedade, de todo mundo. Bom, nós vamos fazer a nossa prece inicial, né, para iniciarmos o estudo da noite, ok? Deus, nosso Pai, de amor e bondade, te agradecemos pela oportunidade de estarmos nesta noite reunidos na casa de Milanês, onde viemos nos fortalecer, onde viemos buscar a energia, a vibração para o nosso fortalecimento, para o nosso crescimento espiritual e moral. Jesus, nosso amigo e companheiro, que está sempre presente na nossa caminhada, trazendo para nós todos os ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo, que será estudado na noite de hoje. Ó Jesus, abençoa a todos os nossos irmãos que se encontram presentes nos dois planos da vida. Que assim seja. Convidamos então a Kênia para fazer o estudo da noite por nós. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do nosso Mestre nos ilumine, nos abençoe, nos proteja. É a primeira vez que eu estou aqui falando. Agradeço o convite e agradeço a todos que estão aqui, encarnados e desencarnados. Eu estou na doutrina desde 2008. Conheci a doutrina já velha. E a minha primeira tarefa na casa espírita foi a evangelização. E eu já tive outras tarefas na casa espírita e sou tarefeira na casa espírita até hoje, porque tem algumas casas que não consideram o expositor como tarefeiro. Aí eu estou aqui falando, mas também sou tarefeira fazendo tarefa na casa espírita que eu frequento. E a tarefa da evangelização, sem desmerecer nenhuma, porque eu já passei por muitas tarefas dentro da casa espírita, é a mais disciplinada que tem. E quando eu fiz o curso de evangelização, porque a casa espírita, quando ela oferece a evangelização às crianças, elas não estão oferecendo a evangelização infanto-juvenil aos pais para ficarem sem as crianças, para serem evangelizados na reunião pública. Elas estão oferecendo às crianças. E no curso, porque existe um curso de evangelização espírita infantil e infanto-juvenil, mais dizer assim, como está aqui no tema da casa, as evangelizadoras, a maioria, não são
falo com os filhos: não, já está na hora de você ir lá brincar com a titia, que a mamãe vai ficar aqui ouvindo a exposição. E lá não existe brincadeira. É uma troca de conhecimento imensa. Que nós encontramos crianças aqui na Terra, em idade, em tamanho, que são espíritos com maior sabedoria do que nós, evangelizadoras. E com certeza a sabedoria delas também estão equiparadas ao dos pais e até às vezes também maior. E nós aprendemos com as crianças. E nesse curso eu ouvi uma frase do Vinícius, que foi ele que deu o curso para nós, aonde que a pessoa que está ali hoje, naquele momento, fazendo o curso de evangelização espírita, na época era só mesmo evangelização espírita infantil, ela vai se apaixonar pela tarefa e vai se reconhecer evangelizadora dentro da casa espírita e fora da casa espírita. Porque na medida que o tempo vai passando, o conhecimento que nós, evangelizadores, vai adquirindo no preparo das aulas para as crianças é tão enorme que o evangelizador, ele sente vergonha dele mesmo quando ele não consegue praticar a lei divina em um dado momento da sua vida. E aquilo realmente aconteceu e acontece até hoje. O expositor espírita, ele estuda muito para poder fazer a exposição. O evangelizador, ele estuda muito, 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 muito. Porque o maior temor do evangelizador é chegar na sala de evangelização e ele começar a aula dele e uma criança levantar o dedo e começar a dar aula para ela. Porque isso acontece. A primeira importância da evangelização espírita, dos pais induzirem os filhos, aqui no caso vai mudar de baixo, né, Antônio? A estarem agora na sala de evangelização é esse. É a criança se autodescobrir sozinha que ela tem a sabedoria divina dentro dela. Porque todos nós somos espíritos criados por Deus. Todos nós. É aquele que não tem um teto nesse momento, até aquele que mora numa mansão e até aquele que se encontra em cárcere privado. Todos nós somos criados por Deus. E a divindade está em nós. E nós temos de reconhecer isso. E a evangelização espírita, infanto-juvenil, dentro da casa espírita, ela começa a induzir a criança a perceber o seu potencial. E todos nós somos educadores, somos evangelizadores. E existe somente um mestre, que é Jesus, o Cristo. O único título que ele aceitou, em que quando ele esteve entre nós nos aproximamos dele e o chamamos de um médico, de advogado, de amigo, nos colocamos como servo, e no momento em que ele foi chamado de mestre, ele disse: realmente eu sou mestre. Então ele é o nosso primeiro evangelizador. Aqui agora, nós adultos estamos sendo evangelizados. Porque tudo aqui está baseado na
é o livro mais vendido em todo o mundo, aonde nós encontramos a nossa raiz, Antigo Testamento, e o nosso Cristo, o Novo Testamento. E eu vou começar, depois dessa introdução, a dar dicas de leitura para nós aprendermos um pouco mais da importância da evangelização espírita infantil e aprendermos a ter consciência do nosso papel como adultos na vida dessas crianças e desses adolescentes. Independente deles fazerem parte ou não da nossa família sanguínea. A primeira dica é o Pentateuco espírita todo. A segunda dica é o Novo Testamento, com as parábolas do Cristo em especial. E aí ela se encontra nos 4 evangelistas lá. E Dora encontra a evangelização segundo o Espiritismo. Nós temos um livro onde essa autora fala sobre a evangelização segundo o Espiritismo. Em especial, obras póstumas, onde Kardec fala sobre a programação da sua viagem em 1860. E nós vamos ver um pedacinho aqui do que Kardec fala sobre a evangelização. Carta 1 Coríntios, capítulo 3 toda, aonde eu vou ler aqui agora, para termos uma noção da educação com o nosso apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso. Carta 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Esse capítulo aqui é aquele momento onde, lá em Corinto, as pessoas começam a falar: eu vou seguir Paulo, eu vou seguir Apolo, eu vou seguir fulano, eu vou seguir ciclano. E Paulo fala exatamente isso que eu estou lendo. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Paulo evangelizou, Apolo foi lá e regou, e Deus deu o crescimento. Por quê? É somente através da evolução é que nós vamos crescer moralmente. E nós conseguimos evoluir quando nós estamos o quê? Conectados a Deus. Alguém perguntou? Conectados a Deus. Então essa conexão com Deus nos faz o quê? Cumprir a sua lei. Seguir Jesus. Cumprir o seu evangelho. Vivenciar. Capítulo 3, versículo de 10 a 16. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se
declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, ele receberá o galardão. O que Paulo quer dizer aqui? Nós já temos um fundamento aonde nós temos de plantar o Evangelho do Cristo, a evangelização. Mas ninguém destrói o que já é nosso, que é o quê? O Cristo, o seu Evangelho. Ninguém, absolutamente ninguém, vai conseguir destruir isso. Independente de hoje eu estar o quê? Totalmente fora da lei divina, ninguém destrói isso. Porque a lei divina está em mim, eu sou um ser divino. Mas eu preciso ser o quê? Regado. Eu preciso saber da minha oportunidade para poder me enxergar como eu verdadeiramente sou. E o que eu vou edificar sobre esse fundamento? Não importa. Ele fala ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Um dia essa obra vai se manifestar. E ela vai se manifestar quando? Pelo fogo. É aí que ela é descoberta. Que fogo é esse? As nossas dificuldades. Que alegria maior para o pai e para uma mãe ver o seu filho, criança ou adolescente, tomar uma decisão baseada na lei divina. Existe alguma alegria maior que essa? Não. Não existe. É isso que Paulo está falando aqui. Nós temos de preparar os nossos filhos para o mundo e deixar claro para eles que eles não precisam seguir o que está aí neste mundo, que está fora da lei divina. E nós encontramos crianças, adolescentes e jovens com essa perspectiva de vida. É a educação no lar, como culto no lar, a evangelização e a mocidade dentro da casa espírita. E não são muitos, não são poucos, são o quê? São muitos jovens. É por isso que Paulo fala, no fogo será descoberta, na dificuldade. É a criança, é o adolescente, é o jovem falar não na hora certa. E voltar para onde? Para dentro do seu lar, no acolhimento da família. Se a obra que ele edificou nessa permanecer, esse receberá o galardão. Quem? O evangelizador, o tio, o pai, a mãe, a tia. E aí nós vamos voltar para palavras de Paulo novamente para continuarmos o versículo. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Aqui finaliza o versículo que eu trouxe para vocês. Então, o pai, a mãe, o evangelizador, ele edificou, ele fez florescer, mas em algum momento aquela sua obra se queimou. A responsabilidade são deles? Não. Todos nós temos o livre arbítrio, aonde vai chegar um momento, a criança, o jovem, o adolescente vai ser um adulto e ele vai optar o que ele vai seguir.
o ensinamento dentro da doutrina espírita, baseando-se totalmente na lei divina, no Evangelho de Cristo ou fora dele. E aí nós não temos o quê? A responsabilidade divina sobre isso. Entre aspas, porque na hora que o pai e a mãe percebem essas atitudes, nós o quê? Morremos por dentro. Nós nos sentimos o quê? Pequenos. Eu errei, eu não criei direito. Meu filho até o momento era assim e agora já está em outro caminho. Mas a planta, ela tem de ser regada, ela tem de ser cuidada. Não é só o filho, a criança que está na sua responsabilidade, completar a maioridade e aí virarmos as costas para eles. Nós temos de cuidar. Assim como na fase adulta, nós arrumamos um namorado, casamos e ali ficamos com aquele todo cuidado para não perder a pessoa amada, mas nós temos também de ter esse cuidado com os filhos. E Santo Agostinho, ele comenta isso muito bem no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele pergunta ali no seu comentário: Pai, o que fizestes com o teu filho, que lhe confiei? Todos nós temos resposta para isso? E tem a outra pergunta: Filho, o que fizestes com o teu pai? Porque é tudo uma troca. Nós começamos plantando e regando os filhos, e vai chegar um momento que o filho vai ter de plantar e regar o pai. E se o filho plantar e regar o pai, a casa está edificada. Aí nós vemos o quanto esse filho conseguiu a sua evolução. Esse versículo aqui sobre educação, que eu trouxe, mas é o capítulo todo, tá? Capítulo 3, carta 1 aos Coríntios. Ele nos faz pensar sobre o que é educar. Porque a educação, ela é 24 horas por dia. E o filho, ele segue o seu exemplo. Ele faz aquilo que você está fazendo. E no final do versículo: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? É uma pergunta. Nós temos de ter essa consciência que nós somos o templo de Deus e que Deus habita em nós, porque foi Deus que nos criou. Emmanuel comenta isso no livro Fonte Viva, lá na lição 30, intitulada Educa. Aí eu trouxe uma frase-chave: educa e edificarás o paraíso na terra. Se nós educarmos dentro do nosso lar, aquela luz do nosso lar vai começar a se expandir. E aí nós vamos ter o quê? Homens educados no trânsito, homens educados no trabalho, homens educados na casa espírita, homens educados na rua, em qualquer lugar. Educa e edificarás o paraíso na terra. Nós somos o quê? Co-criadores. E Deus confia em nós. Deus confiou em mim, a minha filha que está aqui do meu lado, confiou os meus pais, confiou os meus irmãos, confiou até vocês aqui agora, onde eu estou trazendo
o Evangelho do Cristo para poder falar para vocês. E nós não podemos quebrar a confiança que Deus tem em nós. Por quê? Livro dos Espíritos, pergunta 621. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. E aí Kardec, educador, Kardec, filósofo, Kardec, cientista, ele vai e cutuca mais uma vez. Pergunta 621A. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de se lhe ser revelada? Se eu já tenho a lei de Deus dentro da minha consciência, para que eu preciso da revelação da lei divina? Porque o próprio Deus nos vê como criança e Ele precisa nos educar, Ele precisa nos evangelizar. E agora a resposta dos Espíritos. Ele, quem? Nós a esqueceram e desprezaram. Quis então Deus lhe fosse lembrado. Essa é a educação divina que nós temos. Mesmo nós tendo a lei de Deus na nossa consciência e sabendo o que devemos fazer, Deus envia quem? Profetas. Envia espíritos mais evoluídos para poder lembrar de quem somos. Então, todos nós somos evangelizados e também somos evangelizadores. E o Espírito Milanês, que é o mentor dessa casa, ele comenta essa pergunta no Livro dos Espíritos. Lá no livro Filosofia Espírita, volume 13. E o comentário dele é o seguinte: muitos de nós, pelo fato de sabermos que a lei divina está na nossa consciência, nós vamos atrás de resposta para poder saber onde fica a nossa consciência. Ele até usa a seguinte frase: muitos dos nossos companheiros pesquisam, querendo saber onde fica a consciência e qual a sua engrenagem espiritual. O que é uma engrenagem? No relógio é uma pecinha minúscula que faz ele funcionar. Em carro também é uma peça pequena que fazem as outras peças funcionarem. E se quebrar, tem que trocar a engrenagem para poder voltar ao normal. E com esse momento de querer saber aonde está a consciência e que engrenagem é essa, por que dessa lei nos fazer funcionar, nós ficamos o quê? Perdidos. Quem aí já usou muito a frase: você não tem consciência? Fulano de tal não tem consciência nenhuma. Para o espírita está falando que aquele fulano, ele não tem Deus ou ainda não conheceu Deus. Mas todos nós temos Deus e conhecemos Deus. Mas o que aquela pessoa precisa? De ser regada. É por isso que nós somos todos evangelizadores. Ela precisa de ser regada para ela poder funcionar naturalmente. Miramês está aqui nos dizendo. Aí ele continua: nós não podemos viver no futuro, porque nós precisamos do presente para poder
saber usar aquilo que Ele nos pode dar. E muitos de nós só vivemos no futuro. Um exemplo aqui. Muitos de nós viramos as costas para irmãos necessitados, para filhos, para os pais, porque nós estamos vivendo lá no futuro para poder comprar o carro que eu quero, para poder reformar a minha casa do jeito que eu quero. Aí ele falou, nós precisamos do presente para poder aprender. E nós aprendemos hoje, não é amanhã não. O nosso aprendizado está aqui agora, no hoje. É o hoje, é agora. A nossa melhor reencarnação é essa agora. Não precisa fazer regressão para ver se você tinha uma vida boa antes de essa, não. É essa daqui que é a melhor que você tem. Falta paciência nos afoitos, porque o aprendizado melhor é aquele feito passo a passo. E aonde a criança vai aprender passo a passo? Lá na evangelização. Aonde o adulto vai aprender passo a passo? Na evangelização aqui agora, na hora da exposição espírita. E não é para poder acreditar no expositor cegamente, não. Tem que chegar em casa e olhar as referências que ele deu. Porque o expositor não sabe nada. Ele é papagaio falante. Ele é Ctrl-C, Ctrl-V. Ele tem de estudar para poder se elevar e ter coragem de estar aqui agora. Que a perna treme, o estômago dói e a cabeça e a barriga fica assim. Porque nós não temos humildade em falar com o outro. Nós não temos. Porque nós temos medo de falar errado. Nós temos medo da pessoa achar que nós estamos errados. E aí aquele que fala, eu não tenho medo da pessoa achar que eu estou errada, não. Por quê? Ela vai partir para cima. E nós não fomos criados para poder partir para cima. Nós fomos criados para poder dialogar, nos amar, conviver, sermos irmãos. É só isso que Cristo pediu. A resposta é muito mais profunda, nos dando segurança em todas as direções, quando o benfeitor sintetiza, usando a sua cultura universal, na consciência. Aí o Conselho de Miramês, lá no final do seu comentário, se queremos melhorar a nossa vida, vamos orar vigiando, pensar sempre no melhor, porque nesse interesse, o melhor por afinidade, nos virá, olha só que lindo, nas ondas de luz que as bênçãos de Deus desprende em favor dos que o buscam. E isso só acontece quando nós aceitamos a evangelização. Outro ponto aqui da importância da evangelização. Evangelização espírita, infantil, juvenil. Crianças, jovens e adolescentes. Nas ondas de luz que as bênçãos de Deus desprende em favor dos que os buscam. E como nós adultos somos orgulhosos, ignorantes, e não aceitamos estar errado, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, Jesus fala sobre as crianças. Eles comentam, Kardec e os Espíritos, comenta Marcos capítulo 10,
versículo de 13 a 16. Apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E, como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais. Porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Até hoje nós estamos agindo como os discípulos, afastando as criancinhas do Cristo. Até hoje. Nós não estamos querendo que elas vão até o Cristo. E aí nós temos de repensar isso. Por que a criança se assemelha ao reino dos céus? Quantas vezes surgiu momentos em nossa vida que nós agimos como criança? Lá no escuro, lá no cantinho da casa, você fica sozinho, chora igualzinho uma criança, mas ninguém pode ver. É o nosso momento de fraqueza. É as palavras de Milanês aqui. Deixa eu falar aqui de novo para não esquecer. Filosofia Espírita, volume 13. Para quem não tem o livro, pesquisa lá no Google. Pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Comentário do Espírito Milanês. Ele vai na pergunta 621 e te dá o link para você ver o comentário do Espírito Milanês. Nós temos de buscar Deus. Nós temos de nos educar com Deus, com Jesus, o nosso mestre, o nosso primeiro evangelizador. E aí começa a explicação desse versículo, do capítulo. O que Kardec, a espiritualidade, nos fala? A criança, ela já viveu outras vidas como nós, mas ela está aqui somente num corpo frágil, precisando de cuidados. Mas existem crianças que são mais velhas do que os pais, porque ninguém sabe a idade dele espiritual. Isso não é revelado. Então nós temos filhos mais velhos do que os pais. Primeiro ponto da explicação, lá no item 4. Aí ele coloca assim: o motivo dessa criança vir pequena, frágil, é devido à ternura materna que nós colocamos em prol daquela criança. E aí ela fica toda o quê? Maleável, toda dengosa. Mas nós não podemos deixar ela dengosa não, porque nós temos de preparar elas para a vida. E essa ternura materna aqui, eu vou abrir um parênteses, não é só a mãe que tem não, os pais também têm, tá? Mas não tem o mesmo poder que a mãe. Outro parênteses. O pai também ele deve de ter essa ternura pelos filhos. Essa ingenuidade, né, essa fraqueza é que faz o quê? A gente olhar para a criança e ver ali um anjinho. Olha só que anjinho. Olha só que linda. Mas ali existe um espírito que ele vai ser moldado como nós somos.
E se nós tiramos a criança da educação moral, eu vou usar a palavra aqui, educação moral, nós estamos o quê? Tirando dela a oportunidade da evolução. E aí nós temos de dar essa oportunidade para eles. Eu sou espírita, mas eu não gosto da evangelização espírita. Eu vou levar o meu filho na catequese, eu vou levar o meu filho na escola dominical, mas eu vou continuar indo na casa espírita. A educação moral. Nós não podemos tirar, porque aí nós não vamos formar pessoas embasadas no Evangelho de Jesus, criadas no bem. Nós temos de ter esse respeito. E ninguém, como eu trouxe aqui a primeira carta aos Coríntios, vai tirar essa nossa base que é Deus. Essa nossa base de evolução que é o cumprimento da lei de Deus. Porque uma hora nós vamos florescer. Uma hora a criança vai florescer. Mas é de responsabilidade nossa o ponto inicial até o florescimento dela. O que aconteceu nesse meio tempo? O sofrimento ali que foi o quê? Causado. Aí nós temos de o quê? Pensar nisso. E esse devotamento que a mãe tem para com a criança, ele ajuda o quê? A criança a ser mais maleável, aceitar o conselho da mãe, aceitar o conselho do pai, porque ela é um espírito velho, mas a mente dela, porque nós ganhamos a oportunidade da reencarnação e o esquecimento do passado, ela vai estar, entre aspas, com a mente vazia. Mas vai chegar um momento da idade dela, e Emmanuel fala que é a partir dos 7 anos, que essa criança vai começar a mostrar as suas tendências da vida passada. E aí que entra a educação moral, a educação espírita infanto-juvenil, que tem que ser ferrenha. O filho hoje, na minha época ainda não tinha, era só a partir dos 7 anos a evangelização. Hoje tem a evangelização no ventre. Hoje tem a evangelização dos bebês. Na minha época não tinha, não. Então aí aquela criança que já começa a falar não com o pai, fazer birra no supermercado, gritar com o pai porque ele quer um celular, atirar o celular no pai porque ele quer um celular melhor do que aquele, falta ali um ferrenho, falta ali uma evangelização moral. E criança nenhuma tem esse direito. Criança nenhuma tem o direito de falar com o pai e falar: eu não vou para a evangelização, eu não vou para a escola. O pai tem de exercer a sua autoridade moral em cima da criança. Hoje você não vai para a evangelização espírita? Você não vai hoje. Nós vamos combinar que dia que você vai para a evangelização espírita. Amanhã eu vou. Então amanhã eu vou na reunião e você vai para a evangelização espírita. Essa semana eu não vou, a criança pode estar cansada. Ela pode estar indisposta. Porque não tem desculpinha mais esfarrapada do que o adulto de não vir para a reunião. Mas ela não pode falar: eu não vou ser evangelizada. Porque ela vai ser evangelizada. É no culto no lar, é no final de semana passeando com o pai e com a mãe, é na rua, é no shopping.
Então é melhor você começar a aplicar a injeção moral, que é a evangelização da sua criança. Então a mãe e o pai, com essa fragilidade da criança, com esse esquecimento do passado, a mente vazia, a criança ela tem é mais propícia ao quê? A moldagem e a educação dos princípios morais. Kardec, nesse capítulo, ele fala assim: ao aproximar-se-lhe a encarnação, o espírito entra em perturbação e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando por certo tempo numa espécie de sono. É necessário esse estado de transição para que o espírito tenha um novo ponto de partida e para que esqueça em sua nova existência tudo aquilo que a possa entravar. Então é por isso que a evangelização começa desde cedo. Injeção. Todos os dias. E aí tem uma injeção mais fortalecida no dia da evangelização espírita com as evangelizadoras lá embaixo. É nesse ponto de partida que você vai conhecer o seu filho na sua velhice, na sua juventude de cabelos brancos. É nesse ponto de partida que você vai conhecer ele. E nesses momentos em que nós evangelizamos e ela está mais maleável, o seu progresso, ele vai o quê? Sendo moldado e vai acontecendo mais rápido. O pai, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala que essa é uma tarefa que nós recebemos quando um filho é gerado em nós ou não, quando um sobrinho, um vizinho se aproxima de você e você vê a necessidade de crescimento moral daquela criança. Você pode o quê? Trabalhar isso. E lá no item 18, nós vamos falar sobre nós crianças agora. João, o evangelista, ele comenta este capítulo. O que João, o evangelista, fala? Que quando Cristo se dirige às crianças, ele não dirige aquelas crianças em idade. Ele dirige a criança que existe em nós. Em nós. Não é só a criança que vai ter o reino dos céus, que não vá para o umbral. A criança não vai para o umbral. Porque Meimei tem um castelo aonde ela recebe as crianças quando elas desencarnam, chamado Lar da Bênção. André Luiz nos fala isso. E lá, quando André Luiz encontra com ela, ela é chamada de Blandina, é a Meimei, que na casa onde eu frequento, ela é a mentora da evangelização espírita infantil. E Joana de Ângeles, da mocidade. Ele se dirige a nós. Aí João Evangelista usa a seguinte frase: Jesus chamava a si a infância intelectual da criança formada, os fracos, os escravizados e os viciosos. Quem são? Nós. Nós somos mais fracos do que uma criança. Porque nós não queremos perder o emprego, nós não queremos perder o carro, nós não queremos perder uma ida no final de semana em algum lugar, porque nós temos de nos manter em sociedade e receber um tanto de coraçãozinho naqueles negócios lá. Não é isso? Nós somos mais fracos do que elas. E aí nós temos de quê? Nos colocar como crianças para poder
E João Evangelista, ele continua falando, comentando, e ele fala: é preciso que o homem siga a lei inteligente que se lhe revela na sua universalidade. Meus bens amados, são chegados os tempos em que, explicados, os erros se tornarão verdades. Que lei é essa? É a lei do progresso, é a lei de Deus que está na nossa consciência. É a lei em que nós precisamos nos evangelizar, nos educar. E a criança é educada nessa lei desde o seu início. Como Kardec nos fala no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos fala também lá no livro Viagem de 1862. O que ele fala? Que todas as crianças, o tempo que ele percorreu, divulgando lá no início a doutrina espírita, porque ele é aqui, ele ainda é encarnado, tá, gente? Kardec ainda é encarnado. A criança, ele fala assim: é notável que as crianças educadas nos princípios espíritas, que ele é específico, nos princípios espíritas, e eu vou abrir um parênteses aqui. Kardec, quando adolescente, foi para o colégio, onde foi educado com Pestalozzi, que é o que? Na época nós falávamos, protestante. E ele, aos 14 anos de idade, ele educou, deu aula para os seus colegas de colégio. Aí ele é claro, aí ele já é claro. Nos princípios espíritas, desenvolve um raciocínio precoce que as torna infinitamente mais fáceis de governar. Governar aqui não é acabar com o livre-arbítrio, não. Governar é indicar o caminho e nós sabemos que a criança vai seguir. Ela pode questionar, ela pode fazer o que ela quiser, mas ela vai seguir. O filho pródigo. Isso nem tira a alegria natural, nem a jovialidade. Nelas não existe essa turbulência, essa obstinação, estes caprichos que tornam tantas outras insuportáveis. Pelo contrário, revelam um fundo de docilidade, de ternura e de respeito filial que as leva a obedecer sem esforço e as torna mais estudiosas. Não caiam nessa de que se você fica chamando muita atenção do seu filho e se é preciso obrigá-lo a fazer o que é certo, você vai tirar a alegria do seu filho. Kardec fala que é o contrário, você vai dar alegria a ele. Você vai dar alegria a ele, porque uma hora o fogo vai queimar e a flor vai crescer e ela vai se fortalecer. E o que é a educação? Kardec fala que a educação conveniente e entendida constitui a chave do progresso moral. Dona encontre, dica que eu dei no início, na educação segundo o Espiritismo, é toda a influência exercida por um espírito sobre outro, no sentido de despertar um processo de evolução. Essa influência leva o educando a promover autonomamente o seu aprendizado moral e intelectual. E o que está acontecendo hoje? Nossos filhos estão sendo influenciados fora da moral cristã. E mais um motivo, mais uma importância de trazê-los na evangelização espírita. É colocá-los no caminho certo. Porque agora nós temos esse negócio aí de influencer, que até agora eu não entendi o que é isso, que está todo mundo seguindo. O meu influencer, desde quando eu me entendo por Deus, é Jesus. E aí vem a minha família e ponto final, acabou. Não sigo, particularmente, não sigo.
E aí o que? Nós temos de parar com isso. Influencer. É você, Pai, é o Cristo, é Deus. E para vocês que acham, pensam, ou nunca pensei isso, está lá agora a tia, não sei como você chama, é a amiguinha evangelizadora, está lá falando para eles de Jesus. Está falando não, vocês estão enganados. Primeiro, existe um curso para poder ser evangelizador. Algumas casas que não promovem o curso, elas perguntam, você é evangelizadora em que casa? Aí ela vai e convida para poder ser evangelizadora. E a casa onde sempre tem curso de evangelização todo ano, elas divulgam. E aquela casa fala, vamos lá fazer o curso. A coordenadora da evangelização, ela até pede para o evangelizador fazer reciclagem do curso. Existe um livro da União que chama Conteúdo Programado da Evangelização. Nós, evangelizadores, conhecemos eles como Livro Azul. Ele tem regras para poder ser seguido. Nada por acaso. Hoje nós vamos falar sobre como que Jesus fez aquela figueira secar. Não. Existe uma sequência, uma lógica de aula. Esse livro azul, eu não tenho ele mais, porque já tem muito tempo que eu deixei de ser evangelizador. Ele tem primeiro a introdução, segundo o conteúdo do programa, onde o evangelizador ele segue aquilo. Está quase terminando meu tempo. Aí que sequência é essa? Nós vamos estudar Deus, a prece, os antecedentes do cristianismo, Jesus e a sua doutrina, o Espiritismo, conduta espírita e vivência evangélica e o movimento espírita. Esse é o conteúdo do programa desse livro azul. E lá tem o quê? As informações da aula. Aonde nesse livro azul nós encontramos tudo. E detalhe, nós transformamos isso na linguagem da criança. Não, meu filho não precisa antecedentes do cristianismo. A menina tem 8 anos, também ela vai ouvir falar sobre isto. Ouvir falar sobre Sócrates, sobre Platão. O que isso tem a ver com o Espiritismo? Muita coisa. Pega lá o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, fala lá sobre Sócrates e Platão e a influência que eles tiveram na doutrina espírita. Mas o evangelizador, ele estuda e transforma isso na linguagem da criança, mesmo ele não sendo pedagogo, mesmo ele não sendo professor. Aí depois vem informações das aulas, que é o que eu falei, vem as aulas. Tem as ideias básicas, aonde aquela pessoa que fez esse livro vai nos ajudar com as bases evangélicas, com as bases doutrinárias e as obras subsidiárias, que é o quê? Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles, Maria João de Deus, e por aí vai. E depois vem as referências práticas para o desenvolvimento da aula e a conclusão. Então, isto é que o evangelizador está fazendo lá agora para quem trouxe a sua criança. Ele não está aqui por acaso, ele não veio aqui com uma ideia fixa, falando que hoje vai falar isso ou aquilo outro para a criança. Tudo é programado e tudo é permitido por Deus. Porque quando essa aula está acontecendo, o mesmo movimento de energia trocado aqui está sendo trocado lá agora. A criança ela sai de lá até melhor. Ela até dorme melhor à noite e acorda melhor no outro dia. Então, qual é a importância da evangelização? São muitas.
E na sua particularidade, você vai ter uma importância que não foi a mesma importância na minha particularidade. Porque nós somos espíritos individuais, nós somos únicos. E cada um precisa de um momento de evolução, porque cada um está num grau de evolução diferente aqui nesse mundo de provas e expiações. Então, a evangelização espírita, ela é um presente que nós damos para as nossas crianças, para os nossos jovens e os nossos adolescentes, internos e os externos. Como João Evangelista explica aqui por que o Cristo fala das criancinhas e que ele está dirigindo a criança que está dentro desse nosso corpo adulto, desse nosso aprendizado. Eu convido a todos a evangelizar-se. Eu convido a todos a persistir, a moldar filhos, sobrinhos, netos, vizinhos, a participarem pelo menos uma vez da evangelização espírita. Nem que ele fique lá 10 minutos e depois vai e sobe. Com o passar do tempo, ele vai querer ficar 2 horas na evangelização e não pode. E aí a evangelização continua em casa. Eu agradeço a todos pela paciência, pela oportunidade que eu tive de relembrar a importância da evangelização e a casa pelo convite. Tá. Obrigada. Quando eu vi o tema de hoje, eu fiquei muito satisfeito e estava torcendo para que fosse uma expositora da casa, uma evangelizadora da casa. Mas, a coordenação, a intuição da espiritualidade trouxe para nós a Kênia, que fez essa palestra para nós. Te agradecemos muito, Kênia. Muito obrigado, viu? E seja bem-vindo e as próximas vezes também estaremos aí te convidando, tá? Bacana. Pessoal, no livro dos Espíritos, na questão 384, tem uma pergunta lá que eu vou fazer para vocês. Pergunta assim: qual a primeira manifestação da criança ao nascer? Qual? Não, fala, ó. Não? Chorar. Ó, bacana, né? Chorou muito quando nasceu? Acho que sim. Então, gente, bacana, né? Essa é a providência divina. Por que o choro? Para trazer o responsável, para cuidar da gente. Então, desde o início, teve a sabedoria divina. Está com uma barriga doendo? Vai chorar. Está com fome? Vai chorar. Está sempre usando o choro aí para trazer aquele responsável, o cuidador, para chegar e cuidar e acarinhar, E aí também a evangelização dessa forma. Bom, nós temos aqui na casa, vamos ter agora sábado, dia 29, de 16 às 19 horas, o 13º Sarau da Arte Espírita. Estão todos convidados, sábado, dia 29, de 16 às 19 horas. É um evento muito bacana, vai ter muita arte, música, poesia, dança, viu? São todos convidados aí. A biblioteca está tendo livros, promoção de livros usados, com preço de 4 a 12 reais. Tem também CDs que estão sendo disponibilizados. Quem tiver interesse de ter um CD espírita, pode ir na biblioteca que vai ser disponibilizado para quem interessar. E também, quem quiser fazer inscrição para pegar livros, para fazer leituras, só levar documento de identidade e comprovante de endereço. Ok? A casa também deve estar necessitando, para compor as cestas básicas, fubá, arroz,
arroz, açúcar, sabonete, farinha de mandioca e óleo. Quem puder colaborar pode trazer, deixar na recepção, ou então procurar na recepção, e nós temos outros meios também que possam contribuir, ok? Então, nós vamos fazer a nossa prece, final, para finalizarmos, e após a prece vamos ter o passe. Quem sentir a necessidade de tomar o passe pode permanecer aqui no salão, em silêncio, e vão ser chamados aí um a um, tá bom? Vou convidar a Elisete para fazer a prece com nós. Vamos fechar nossos olhos e agradecer a Deus por este momento. Que possamos voltar aos nossos lares, acompanhados de nossos amigos espirituais. Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que não podemos modificar. Coragem para modificarmos aquelas que podemos e sabedoria para distinguir uma da outra. Assim seja. Boa noite a todos.